Capítulo 467, Luta Inútil 1. Ingerir as células de Trude só teve 3 desfechos possíveis. Dentro de um hospedeiro incompatível, eles morreriam em apenas alguns dias. Este era o cenário mais comum. No caso de compatibilidade parcial, o sujeito se tornaria um mago feito. Eles seriam inúteis como doadores de energia, mas a relação simbiótica com as células de Trude permitiria que ela influenciasse seus pensamentos, usá-los como seus espiões, ou simplesmente como peões sacrificiais para manter as autoridades ocupadas. A filha de Artan jogou esse jogo muitas vezes. O truque era mudar constantemente de um país para outro. Ela só precisava de um tratamento uma vez a cada 100 anos e teve o cuidado de escolher cidades populosas e corruptas. Quando as autoridades locais notaram que algo estava acontecendo, Trude já tinha ido embora. Uma vez que os fenômenos estranhos cessaram, tudo seria descartado como uma doença desconhecida, não deixando nem mesmo uma nota de rodapé nos livros de história. Desta vez Trude tinha brincado com sua comida mais do que o habitual, mas por uma boa razão. Desde seu último tratamento, a magia melhorou aos trancos e barrancos. O reino Griffon era famoso por ter os melhores curandeiros dos 3 grandes países. Ela precisava ter certeza de que sua técnica ainda era capaz de escapar da detecção antes de se mudar para reinos mais eficientemente organizados, como o Império ou o Deserto de Sangue. Trude se orgulhava de seu trabalho, e até aquele dia ela acreditava que era perto da perfeição. Só tinha 2 grandes falhas. O primeiro foi a dificuldade de encontrar uma combinação perfeita, a segunda era que Mogar só tolerava alguém roubando sua energia por tanto tempo. Sejam eles magos ou os nobres estúpidos que ela atraiu com a promessa de poder, se eles fossem muito gananciosos em usar suas novas habilidades mágicas, Mogar sentiria a coceira e se coçaria na forma de um pilar de luz azul. O planeta recuperaria a energia do mundo roubada, geralmente matando o ladrão no processo. Se alguém não tivesse mana suficiente para pagar suas dívidas, Mogar também tomaria sua força vital como compensação. A morte de alguns peões ou bolo de carne não foi grande coisa, mas pilares azuis do céu eram algo que ninguém poderia encobrir. Além disso, o plano dela era impecável. Os fósforos perfeitos sabiam como alcançá-la e, compartilhando sua mente, eles tinham todas as habilidades necessárias para desaparecer sem deixar rastros. Mesmo que a droga tenha sido descoberta, não havia conexão direta com ela. Os nobres sob seu polegar mantiveram as autoridades afastadas, enquanto os magos feitos serviram como uma distração. Trude sempre tinha tudo sob controle, ou assim ela tinha acreditado até aquela noite. Agora que ela estava de volta ao seu corpo, ela podia apreciar sua força desumana, seus sentidos aprimorados, e o aumento do vigor de seu fluxo de mana. Ela drenou os últimos membros de sua corte antes de tirar o líquido roxo da cápsula. Encontrar Manoar é na verdade uma bênção disfarçada, ela disse para si mesma enquanto usava seu traje de batalha. Tenho a oportunidade de testar minhas habilidades contra o maior gênio do reino Griffon em séculos. Se eu posso matar tal monstro, então o dia em que eu derrotarei a maldita Tiris não está longe. Eu vou vingar meu pai e tomar de volta o trono que é meu por direito. Enquanto isso, vários corredores abaixo dela, Manoar usou o esquadrão suicida dos bolo de carne para acabar com o resto de seus inimigos. Seu feitiço mágico de nível 5 não pode tocar e selou as criaturas explosivas dentro de uma cúpula esférica junto com seus companheiros. Além de um buraco no chão, a explosão resultante da sobrecarga de seus núcleos não produziu nenhum efeito. Isso é ruim. Manoar também estava acostumado a pensar em voz alta, não por causa de séculos de isolamento, ele simplesmente se considerava o único que valia a pena ouvir. Eu consumi cerca de metade da minha reserva de mana e eu não acho que perder o nome do que me dará tempo suficiente para um cochilo de gato. Preciso de descartáveis, quero dizer, eu preciso de ajuda. Ele disse que, enquanto se virava abruptamente, assustado com a ideia de que Girne apareceria pelas costas como ela normalmente fazia nos piores momentos possíveis. Havia algo naquela mulher que o lembrava de sua mãe o suficiente para assustá-lo.
Um simples feitiço terrestre permitiu que ele identificasse o caminho de menor resistência, enquanto um feitiço de luz fazia o resto. Tudo que ele tinha que fazer era esperar e descansar. Corte do Alvorada, fora da cidade de Outre. Agora, tendo perdido seu vassalo mais recente, seu mais promissor escolhido, e provavelmente seu posto de tenente-coronel na corte noturna de uma só vez, Cailan estava tão perto de ter um derrame como um morto-vivo poderia terça-feira. Eu não posso dar um endereço a um humano, já que o lugar que ele está procurando é no meio do nada. Mas posso mostrar-lhe onde está. Precisamos sair primeiro, ele disse. Um estalo de dedos em Xialot teleportou os 4 deles várias centenas de metros acima do chão. Lit, Sila e Cailan ficaram chocados. O alcance de teleporte era de cerca de 30 metros e estendendo-o mesmo por uma dúzia de metros exigiu muito de mana. No entanto, o Lich tinha movido todos eles de uma vez ao longo de uma distância que geralmente apenas um portal poderia cobrir. O vampiro tentou e não pareceu impressionado enquanto olhava para o horizonte em busca de Marcos. A corte da noite tinha descoberto a existência de Trude logo após o primeiro mago feito aparecer. Se alguém lhes perguntasse por que não tinham feito um movimento contra ela, os mortos-vivos responderiam que ela lhes havia fornecido muitos humanos cujos corpos eram de alguma forma altamente enriquecidos com mana. Alimentar-se de sua carne, sangue ou mentes fortaleceu os núcleos sanguíneos dos mortos-vivos quase tanto quanto se tivessem consumido um mago. Trude foi responsável por apenas uma pequena parte dos casos de pessoas desaparecidas, os outros foram todos vítimas do frenesi alimentar da corte noturna. A verdade é que eles já tinham tentado e falhado. Alguns dos membros mais proeminentes da corte agrediram sua casa para descobrir como ela nutria seus humanos. Se toda a corte noturna de todos os ramos do continente participasse da festa, o equilíbrio entre as 3 facções desmoronaria e o mundo dos mortos-vivos lhes pertenceria. Infelizmente, ninguém tinha voltado para contar a história. Foi assim que Cailan ganhou seu posto, preenchendo um lugar vazio. Trude deu-lhe suas migalhas e eles só podiam engolir. Mais perdas revelariam ao mundo que um ramo inteiro da corte noturna estava sob o calcanhar de uma mulher humana. O lugar que você está procurando é Cailan foi cortado quando um holograma de corpo inteiro de Manoar do tamanho de uma colina apareceu no céu, juntamente com uma flecha igualmente grande apontando para um posto avançado arruinado nas selvas. Venha aqui, rápido. Você precisa da minha ajuda. O colosso diria em intervalos fixos, seguido de fogos de artifício visíveis a quilômetros de distância. Xialot riu como um louco, enquanto Lit, apesar de seu estado exausto, mal conseguia reprimir a vontade de matar Cailan primeiro e Manoar em segundo. Deixe-me adivinhar. Eu preciso ir lá. Capítulo 468, Luta Inútil 2. Cailan cerrou os dentes enquanto chegava internamente à aparência prematura de Manoar. Tornou inútil a informação que ele foi forçado a compartilhar devido ao ritual da lua suja. Felizmente, ele tinha outro as na manga. Sim, mas o lugar é fortemente protegido. Você não pode entrar pela porta da frente. Eu posso ver isso sozinho. Lito deixou curto. A visão da vida mostrou-lhe uma cúpula de energia ao redor do posto avançado tão forte que levaria horas para destruí-lo do lado de fora. Deixe-me dar outro palpite. Eu posso entrar usando a matriz de teleporte escondida no antigo templo do deus da cura. Correto? De novo Cailan rosnou, revelando suas presas em aborrecimento. Espero nunca mais vê-lo novamente. Não tão rápido. Xialot parou o vampiro em seus rastros. O acordo era para informações, até agora você não forneceu nada. Está dizendo que acabou de desperdiçar meu tempo. Quero dizer, que você está disposto a quebrar um juramento sagrado? O rei Lich estava ansioso para matar alguém por horas por arrastá-lo para fora de seu laboratório. Finalmente, as regras da competição deram-lhe uma desculpa razoável para desabafar sua raiva. Eu nunca faria uma coisa dessas. O vampiro correu para dizer enquanto seus dedos se transformavam em cinzas. Eu ainda posso dizer-lhe o nome de seu inimigo. Apesar da maior parte de sua carne ter ido embora, o rosto do Lich ainda conseguiu expressar toda a decepção que ele estava sentindo.
Você vai enfrentar Trude Griffon. Caelan tinha uma expressão solene enquanto pronunciava seu nome amaldiçoado. Deuses, Trude Griffon. Eu nunca pensei que o dia chegaria que eu iria ouvir esse nome. Inxalot disse com uma voz chocada. Você a conhece? Lid foi subjugado pela revelação. Griffon era um sobrenome muito comum. De jeito nenhum. Olish respondeu. É apenas um dos nomes mais horríveis que eu já ouvi e estou livre para ir. Caelan não tinha ideia do que Inxalot tinha feito às suas mãos, mas regenerá-las causou-lhe muita dor. Outro estalo dos dedos do Olish levou todos os presentes de volta aos seus respectivos apartamentos, mesmo que todos os três deveriam estar protegidos contra a magia dimensional. Caelan e Sila estavam tremendo em suas botas, jurando em sua terra para nunca mais se meter com o Conselho dos Despertos novamente, não importa a razão. Lita estava tão chateado por ter passado por todo esse perigo por nada além de um nome estúpido, que ele quase arrancou a porta de seu quarto de hotel de suas dobradiças antes de pegar voo para chegar à Associação Mago. Maldito Manoar! Mais uma hora e eu poderia ter obtido informações úteis e algum descanso. Eu não tenho nada a oferecer à coroa, exceto por um nome que poderia muito bem ser um pseudônimo ou apenas um apelido. Ele não podia atrasar seu retorno. O holograma do professor louco era perfeitamente visível até mesmo de outre. Uma vez que a rainha soube disso, ela pode ordenar um ataque em grande escala no posto avançado. Lit não podia deixar Tista, Girne ou Camila irem perto do ninho dos bolos de carne. A matriz em torno dele iria matá-los ou atrasá-los tempo suficiente para tornar sua contribuição para a luta irrelevante. Ele nunca tinha testemunhado a proeza de batalha de Manoar e sendo paranoico, ele assumiu o pior. Eu só posso contar comigo mesmo. Pena que agora estou muito enfraquecido para enfrentar até um deles sozinho. O único lado bom é que a cada respiração que tomo eu posso sentir meu corpo se curando e meu poder crescendo. Só quando o funcionário da recepção da Associação de Magos de Outre se recusou a deixá-lo entrar, Lito percebeu que ele ainda estava vestido como um Dandimo. A boa notícia é que era apenas um uniforme reserva. O reino dificilmente sentirá falta disso. A notícia ainda melhor é que eu mantive as roupas sem sequer pedir por elas. Ele e sua carteira sorriram interiormente. Felizmente, até um recepcionista da associação teve acesso ao banco de dados. Ela levou apenas alguns segundos e uma chamada para Dorian para verificar sua identidade. Onde você esteve? Girne tinha o porteiro com ela. Você está bem? Camila jogou os braços em volta dele verificando se há ferimentos. Por que você está vestido assim? Como os outros a espancaram até o soco, Tista decidiu limpar aquele pequeno mistério enquanto entregava Solus e sua armadura Skinwalker de volta para ele. Solus tinha percebido sua chegada no momento em que Lit estava de volta ao alcance de seu link mental. Ela não o contatou por causa das emoções conflitantes causadas pela separação. Ela ficou feliz em ver que Lit estava bem, mas também exacerbou seu sentimento de desamparo. Solus estava com medo que ela descobrisse que Lit não tinha perdido tanto quanto ela fez com ele. Medo de que ele não tivesse mais utilidade para ela, dentro ou fora do campo de batalha. Durante as últimas horas, Solus estava cercado por pessoas, mas nunca se sentiu tão sozinha. Enquanto outros podiam falar, dar as mãos em busca de conforto, ou apenas dar uma caminhada para acalmar seus nervos, ela estava presa na mão de Tista. Comparando sua vida com a dos outros, fez Solus gritar e chorar, mas ninguém podia notar. Finalmente entendo o que Lit quer dizer quando diz que é uma sombra em um mundo de luzes. Nós dois somos muito diferentes das pessoas normais. Deuses, gostaria que pudéssemos deixar Outre e encontrar um geyser de mana. Eu não me importo se é apenas a minha forma de luz, eu quero me mover, ouvir minha voz sem usar magia, sentir o toque de outra pessoa. Eu quero ser normal. Ela chorou. Sem Lit, Mogar parecia mais brilhante, mas só a fazia se sentir pior. Foi uma luz fria que enfatizou tudo que ela nunca teve, apesar de ter lá poucos centímetros dela. Ter os objetos de seus desejos tão perto e ainda ser incapaz de alcançá-los era apenas tortura.
No momento em que o anel de Solos escorregou no dedo de Lit, suas experiências inundaram a mente um do outro. Lit voluntariamente compartilhou suas memórias para trazê-la até a velocidade, enquanto Solos estava tão cheia de tristeza que ela esqueceu de esconder seus sentimentos. O que é essa besteira sobre você ser inútil? Lit deu a ela o equivalente telepático de um abraço. Você viu o que aconteceu comigo? O quanto eu senti sua falta. Quanto eu precisava de você. Não por suas habilidades, mas por quem você é. Esta vida é minha tanto quanto a sua, El. A ligação mental deles era rápida, mas ainda assim levou tempo. Vendo Lit atordoado, seus companheiros repetiram suas perguntas como uma expressão preocupada. Caramba, eu prometo a você que assim que terminarmos aqui encontraremos um Geysermana mesmo que eu tenha que adiar terminar minhas rondas, ele pensou antes de se concentrar no mundo exterior. Por favor, estou morto de cansaço. Lit levantou as mãos para pedir-lhes para deixá-lo falar. Eu sei que o professor Manoar está em perigo, mas eu preciso sentar por um segundo e dizer-lhe o que eu aprendi enquanto lidava com a corte da alvorada. Continua no próximo vídeo.